você tem uma Bíblia, abra a Bíblia para nós lermos um versículo da palavra de Deus. Hoje eu quero ler o versículo que eu mais preguei, eu acho, é o Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Eu digo que esse é o versículo que eu mais preguei na vida. E já tem um tempo, viu? Eu sou pastor há 44 anos, aí vocês calculam aí. Quantas vezes eu já não preguei isso aí, né? Muitas vezes. Mateus 11, 28. Eu acho um dos textos da Bíblia mais motivador para qualquer pessoa que esteja aqui cansada. Amém? Vamos ler junto como é que diz? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. Amém? Isso é um convite, viu? Podemos assentar, irmãos. Eu quero nesta noite conversar com vocês e quero, nessa minha palavra que eu vou dar para vocês, fazer você entender uma coisa: a disponibilidade de Jesus em querer ajudar e querer abençoar. Ele está tão disponível, que ele lança um convite desse, dizendo: olha, vem a mim, me procurem, né? Ele está pedindo para você ir até ele. Ele não está dizendo que vai até você, mas está pedindo para você ir até ele, se você precisa, porque ele tem como resolver muitas coisas, ou praticamente tudo que se relaciona com a sua vida, principalmente as coisas que você não consegue resolver. Às vezes as pessoas demoram para poder compreender e assimilar isso, porque entender isso envolve fé, envolve confiança em Deus. É quando você acredita no sobrenatural de Deus e que você entende que o sobrenatural pode resolver muita coisa que você não está conseguindo resolver aqui. Amém? Um dia o Senhor Jesus Cristo estava conversando com pessoas, pregando para pessoas. Ele fazia isso muito, pregando, falando para as pessoas, ensinando as pessoas. E talvez nesse dia em que ele estava pregando, que ele estava ensinando, ele percebeu uma coisa que incomoda qualquer pessoa que está pregando para um grupo. Ele percebeu que as pessoas estavam dispersas. Quando é que as pessoas ficam dispersas? É quando a preocupação é tão grande que você está no lugar, mas você não está. Você está ali, mas a sua cabeça fica divagando por conta de preocupações com coisas e você não consegue se desligar, desplugar de determinadas situações e determinados problemas que não somente incomodam você, mas desestruturam você. Aquelas coisas que quebram as suas estruturas, quebram a harmonia da tua alma e você fica completamente assim o tempo todo pensando naquilo. E uma das razões pelas quais você pensa é porque você não sabe como resolver. E ele percebeu isso, ele percebeu que ele estava falando e estava todo mundo disperso. Mas ele, por ser Deus, ele percebeu que toda aquela dispersão, toda aquela situação em que as pessoas estavam totalmente desplugadas, era uma razão muito simples. O pessoal estava cansado, muito cansado. E ele, por ser Deus, percebeu isso imediatamente, aquilo chamou muito a atenção dele. Quando ele falou então sobre canseira, o que ele percebeu, o cansaço daquelas pessoas que estavam ali, nós sabemos que o cansaço que ele detectou não é o cansaço físico, que às vezes nós estamos submetidos. Depois de um dia exaustivo de trabalho, você fica cansado, mas esse cansaço que você tem por conta de você colocar o seu corpo em trabalho excessivo, ou você então ter que segurar uma jornada de trabalho muito grande e você fica com o corpo sem força e cansado, é o tipo do problema que é fácil de resolver. Você vai para casa, toma um banho, dorme bem, no outro dia você acorda renovado para se cansar de novo e lutar novamente. Mas Jesus não falava desse cansaço, que é o cansaço que a gente resolve com uma boa noite de sono. Ele falava do pior cansaço que mais acaba com a gente, o cansaço da alma.
É quando você começa a se sentir atingido na sua alma. E esse cansaço não é um cansaço físico, às vezes é o cansaço da vida. Tem gente que cansa da própria vida e resolve tirá-la porque simplesmente está cansado de viver o que vive. Às vezes o cansaço de lutar com determinadas coisas, que você não vê solução, você não vê evoluir, você não vê nenhuma mudança, e você vai cansando e começa a simplesmente falar: eu vou desistir disso, eu vou abrir mão disso aí, porque não adianta mais. E você vai se convencendo que você está nadando contra a maré, lutando contra uma situação mais forte que você, e que você não está conseguindo simplesmente lidar com tudo aquilo. Olha, na vida, como nós nos cansamos, porque às vezes temos que carregar cargas que estão além das nossas forças, cargas que vêm sobre nós, que vão além dos nossos limites. Por isso que ele falou: vós que estáis cansados e sobrecarregados. O que é sobrecarregado? É quando você está sobre você uma carga além daquilo que você pode realmente arrastar, além daquilo que você pode puxar. Como nós ficamos diante dessas situações de cargas que vão além daquilo que podemos carregar? Às vezes é uma carga que está lá em casa, é uma carga pesada que você tem com um filho, com uma filha, que você já está no limite tentando puxar aquilo. Às vezes é uma carga que você pode ter com o marido, que você tem suportado, mas você está no seu limite, tendo que puxar aquela carreta todo dia, e você tem que muitas vezes se anular em muita coisa, tem que recuar o tempo todo para poder conseguir ter algum tipo de progresso e puxar aquela situação, e você se sente sobrecarregado. Tem gente que na vida fica tão sobrecarregado por essas questões relacionadas da vida, da sobrevivência, que tem gente que surta. Começa a ter carga que não consegue puxar mais. Uma certa vez eu estava fazendo uma viagem, não sei se já contei para vocês essa história, de Rio Branco para São Paulo. Nessa época eu era pastor em Rio Branco e morava lá, Rio Branco do Acre. E quando a gente viajava nessa época, era difícil, que a estrada Porto Velho e Rio Branco, na época, era de terra. E a gente vinha no ônibus, depois chegava em Porto Velho, de Porto Velho para São Paulo era asfalto, a gente pegava um outro ônibus melhor para poder ir para São Paulo. Eu fazendo essa viagem, vim, cheguei de manhã, amanheci no aeroporto, na rodoviária de Porto Velho, e fui tomar um café. Quando eu sentei no lugarzinho para tomar café, um senhor barbudo, muito barbudo, com um saco enorme na costa, chegou perto de mim: o senhor paga um café para mim? Eu disse: pago sim. Aí peguei e paguei um café para ele. Ele tomou o café, se alimentou, aí depois ele foi e parou numa pracinha que tinha em frente à rodoviária, sentou no banco lá pegando sol, com aquele saco dele que ele estava carregando. E eu peguei e sentei do lado dele lá, para bater um papozinho. Ele disse: mas o senhor está fazendo o quê? O senhor vai para onde? Eu perguntei para ele. Ele disse: eu não sei. Ele falou para mim: o senhor está aqui, não sabe para onde o senhor vai? Disse: não, não sei, não. Eu estou indo, ele falou. Eu estou indo. Não tenho um lugar para parar, não tenho uma programação definida para tal lugar que eu vou, eu só estou andando. Eu digo: é mesmo? E o senhor vem andando de onde? Eu venho andando do Rio de Janeiro. Olha, é distante. O camarada vem andando do Rio de Janeiro. Eu comecei a conversar com ele e percebi que a conversa dele era uma conversa boa, que ele falava um bom português, ele não falava errado, ele falava um português bem trabalhado, e aquilo me chamou muita atenção. E comecei a ganhar a confiança dele e fui conversando, porque o ônibus ia sair só à tarde, e fiquei lá conversando com ele. Aí fui ganhando a confiança dele. Aí eu cheguei e disse: mas me diga uma coisa, o senhor está fugindo do quê, gente? Do que é que o senhor está fugindo? Eu perguntei para ele. Ele não entrou em detalhes, mas ele parece que sentiu confiança e disse: eu estou enfrentando um sério problema, eu enfrentei um sério problema de família, ele falou para mim.
E eu não tive estrutura para aguentar esse meu problema de família. Aí o que eu fiz? Eu saí de casa e comecei a andar. A minha família não sabe onde eu estou. Eu simplesmente saí de casa porque o problema era muito grande, maior do que eu não sabia como resolver e comecei a andar. Já estou aqui em Porto Velho andando, durmo na rua e estou vivendo assim. Aí eu disse, fiquei espantado com aquilo. É mesmo? É. E eu percebi, claro, ele falou que era um problema de família, eu já percebi que era alguma coisa que estava além da capacidade dele de resolver. Era alguma coisa que foi além dos limites dele. É isso que acontece com muita gente. A gente tem problemas e tem situações que nos cansam, que vão além dos nossos limites, que realmente excedem a nossa capacidade de poder suportar tal pressão. E às vezes tem muita gente que fica pensando em sair. Quantas vezes tem pessoas que estão em casa, que começam a ser pressionadas e falam assim, olha, um dia eu vou sair, vocês não vão me achar não, um dia eu vou embora, um dia eu vou largar tudo aqui, vocês vão me procurar e não vão me achar. Às vezes isso é um sinalizador que a pessoa está cansada, ou está cansando que alguma coisa está gerando um peso muito forte sobre ela. E eu comecei a conversar com ele. E ele disse para mim, pois é, antes de eu viver essa minha vida, eu tinha meu trabalho. Eu perguntei, qual era o seu trabalho? Eu perguntei para ele. Ele disse, era fazer navio, ele disse. Aí ele pegou, abriu aquele saco, meteu a mão lá por dentro, aí pegou uma carteirinha. E a carteira dele era de engenheiro naval. Ele era engenheiro naval. Não demorou muito, ele puxou, meteu a mão, trouxe a foto da esposa com 3 filhos, rapazes e uma moça bonita, uma família bonita. Ele olhou e disse, aqui é minha família, ele mostrou para mim. Eu olhei a família dele. Eu disse, e ele sabe do senhor? Não sabe não. Quando a saudade está grande, eu ligo a cobrar lá para casa. Aí eu escuto a voz deles, eles falam comigo, papai, volta para casa, e começa a falar. Quando eles querem mais ou menos saber alguma coisa mais de mim, eu desligo, ele falou. E eu vi que aquele homem estava o quê? Fugindo, porque ele estava sendo confrontado por problemas, por situações que ele não podia resolver. E geralmente as pessoas, quando enfrentam esse tipo de situação, além de elas se cansarem, elas simplesmente se entregam na batalha. E é isso que Jesus não quer que você se entregue. Por isso que ele quer dividir com você essas cargas. Porque ele percebe que tem momento que você pode não aguentar, tem momento que você pode não suportar. E ele olhou aquelas pessoas e percebeu isso. E ele parou a pregação dele, os ensinamentos dele, e disse para o pessoal assim, pessoal, olha, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, disse Jesus. E depois ele completou fazendo uma proposta. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês, ele falou. Vocês viram que o cansaço não era físico, que ele falou descanso para as vossas almas. Ele percebeu o quê? Que o cansaço era emocional, a alma é emoção. Ele não falou, vocês aprendam comigo que vocês vão encontrar descanso para o corpo de vocês, porque ele sabia que descanso para o corpo era só dormir bem, mas ele falou alma, por quê? Porque ele sabia que a alma é alguma coisa relacionada exatamente com o interior das pessoas, relacionado exatamente com o emocional das pessoas que ficam cansados por conta dessas situações que eu estou comentando com vocês. Mas esse ensinamento dado por Jesus com respeito a isso aí, é muito sério quando ele fala, porque ele não somente diz que vai descansar, ou vai fazer você descansar, ou vai simplesmente socorrer você, como ele ensina o que é que você tem que fazer para poder conseguir lidar com as situações que geram peso para você. Olha, você pode ler a Bíblia de ponta a ponta no Novo Testamento, você não vai ver nenhuma vez Jesus dizendo assim, aprendam comigo, rapaz, aprendam isso comigo. Ele nunca disse, ele só disse uma vez, e a única vez que ele disse para você aprender alguma coisa com ele, foi aí. E se ele disse para você aprender com ele, porque ele sabia o que estava fazendo, e sabia o que estava dizendo. O que ele quis dizer com tudo isso? Vejam bem. Ele reconheceu que às vezes a carga é pesada demais. Ele reconheceu que tem carga que você não consegue puxar, não consegue carregar.
Ele sabe que você pode não ter estrutura para poder suportar a carga que de repente a vida, ou as circunstâncias da vida, ou as situações impõem sobre você. E Ele sabe que você, além de não aguentar, você pode simplesmente o quê? Definhar, cair, ser abatido pela pressão e a força que tudo isso possa estar causando sobre você. Ele pega, vem e diz: tomai sobre vós o meu jugo, disse ele. O que é jugo? Que ele quer dizer para a gente tomar, para começar a resolver essa questão. Jugo é canga. Quando a gente fala canga, todo mundo sabe o que é jugo. Agora ela vai colocar foto de um jugo aí. Jugo é isso aí, que ela vai colocar para você poder entender o que é que ele estava propondo. Por que ele falou isso? Ele falou porque era um linguajar que aquelas pessoas entendiam. O povo ali tudo era rural, vida rural. E como ele era de vida rural, eles entendiam exatamente esse linguajar relacionado com peso, carga, puxar carga, o que deve ser feito. Ele veio com essa proposta: tomai sobre vós o meu jugo, que é a canga, e aprendei de mim, disse ele. Por que ele falou isso? Porque existia uma forma antigamente de se lidar com as cargas. Primeira coisa, quando você tinha 2 bois para poder puxar uma determinada carga, você tinha que arranjar esses 2 bois da mesma altura, do mesmo peso praticamente, para poder puxar a carga, porque se você colocasse um boi maior, mais pesado, e um menor para puxar a mesma carga, quem ia trabalhar era somente o boi maior, e o boi menor não ia fazer nada. Aí se tornava aquilo que a Bíblia chama de jugo desigual. Às vezes nós estamos submetidos a um jugo desigual dentro da nossa própria casa. De repente, as cargas que eram para ser divididas, você está praticamente carregando sozinho. As pressões que deveriam ser divididas sobre aqueles que vivem no mesmo lugar e que têm a mesma responsabilidade, de repente tudo é passado para você, a pessoa se exclui do fato de que tem que assumir uma determinada responsabilidade, e você tem assumido tudo, e isso tudo que você tem assumido tem cansado você. Por incrível que pareça, às vezes as mulheres assumem cargas maiores do que os dos homens dentro de uma vida doméstica. Porque às vezes ela tem que cuidar de tudo. Ainda que trabalhe igualmente o homem, quando volta para casa ainda tem que cuidar do homem. Porque tem uns que não dividem nada. Eu digo sempre que tem homem que quando chega em casa, ele vira paraplégico. Ele senta no sofá, não tem perna às vezes para buscar uma colher lá dentro do lugar onde tem colher. Ele tem que pedir para ir buscar para ele. Ele não tem força às vezes de buscar um copo de água para ele. Ele se torna extremamente pesado dentro de uma relação. Por quê? Porque o jugo se torna desigual, porque se torna difícil exatamente esse tipo de coisa que você impõe sobre o outro uma carga maior que você poderia minimizar fazendo a sua parte. Nesse caso aqui, Jesus estava fazendo uma proposta diferente. Por quê? Porque ele queria dizer às pessoas que estavam ali que ele ia puxar a carga e que as pessoas que estavam cansadas iam aprender com ele. Como é que se faz isso? Se tem alguém aqui que mora no interior, sabe, né? Você pega o boi, põe uma carroça nele. Aí você pega um outro boi que você quer que futuramente puxe a carroça, você coloca do lado daquele boi, não é assim? Coloca uma canga nele ou um jugo nele, aí o que vai acontecer? Quem vai puxar o peso é o grandão que está lá, e esse vai ficar do lado com uma canga aprendendo com o outro. O dia que você tirar a canga daquele outro para colocar nesse, ele já vai estar acostumado com aquilo e vai poder conviver bem com aquela situação. Se você tentar colocar o jugo antes, ele vai pular longe porque ele vai estranhar tudo. Mas ele vai andar um tempo do lado exatamente daquele boi que puxa a carroça, e ele vai andando do lado e faz isso até com o cavalo. Vai aprendendo, ele não puxa nada. O dia que vier a carga, ele não estranha. Jesus estava fazendo essa proposta: tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que ele quis dizer?
que Ele coloca o jugo dele em você, e quando o jugo dele estiver em você, você vai andar do lado dele, mas quem vai puxar as tuas cargas não é você, é Ele. Diga glória a Deus. Você só vai aprender a lidar com isso. Você só vai aprender a lidar com isso. É isso que ele está tentando dizer. Mas aí ele vem com o ensinamento. Mas aprendam comigo, que sou manso e sou humilde de coração, disse ele. Por que ele falou isso? Ele quis dizer que a primeira forma que você tem de lidar com as situações e não se acabar, não se destruir, primeiro é ser humilde. Segundo é ser manso, que a mansidão praticamente é um resultado da humildade. Por que ele falou isso? Porque às vezes nós aumentamos as nossas cargas. Uma carga que não era para ser tão grande se torna grande porque a gente não tem humildade. E quando você não tem humildade, você não recua. Quando você não tem humildade, você não reconhece que o outro está certo. Quando você não tem humildade, você não se dobra nunca. E quando você não se dobra, você só simplesmente fica acrescentando o que já está pesado. A falta da humildade faz você ser resistente. A falta da humildade faz você não reconhecer, mesmo quando está errado. E você potencializa tudo contra a sua própria vida. A falta de humildade torna você uma pessoa intolerante, torna você uma pessoa braba. Você se torna brabo. A falta de humildade torna você uma pessoa difícil, que não se dobra para nada, você não é flexível. Tenho dito aqui que a pior coisa que existe na vida de uma pessoa é não ser flexível, porque tudo aquilo que não é flexível quebra. Tudo que não é flexível quebra, e quando nós não somos flexíveis, nós quebramos, vivemos recomeçando a nossa vida. Não damos certo com ninguém, somos pesados para todo mundo, e além de sermos pesados para todo mundo que vive na nossa volta e que convive com a gente, nós simplesmente potencializamos os nossos problemas, somatizamos os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades. Por quê? Porque a brabeza não faz bem para ninguém, a brabeza faz você morrer cedo. E o pior é que a gente tem pessoas que são de Deus, mas que são brabos. São brabos para tudo. Tem gente que é de igreja, mas é brabo. É brabo em casa, é brabo com todo mundo. As pessoas têm que recuar porque ele nunca recua. Isso é falta de humildade, e a falta de humildade faz o quê? Faz daquela pessoa ser turrão. Ele está errado, você fica sem falar com ele. Se você ficar 1 ano sem falar com ele, ele não fala com você. Se você não for lá para se humilhar, para falar, ele nunca vai falar, porque só fala quando você fala e se orgulha disso. Isso não é vantagem para ninguém. Isso torna a vida pesada, torna a alma da gente pesada, gera sofrimento, gera dificuldade e não gera bênção para nós. Jesus, falando sobre as razões dos pesos que nós temos, ele disse aí: pois é, aprendam comigo pelo menos a ser humildes, a ter humildade e a ser manso. Ser manso. A Bíblia não diz que a gente tem que ser bravo, ela diz que a gente tem que ser manso. E manso é manso, diz a palavra de Deus. É aquele que para falar, pensa para falar. É aquele que pondera. É aquele que recua. É aquele que respeita. É aquele que ouve. É aquele que escuta. É aquele que tem a capacidade de Deus de se reconhecer errado e de admitir isso, que é a coisa mais difícil, que só é possível quando há humildade. Sem humildade ninguém reconhece, mesmo quando está errado. Só a humildade nos proporciona essa virtude de reconhecermos que estamos errados
e de sabermos que temos simplesmente que recuar em determinadas situações. E disse Jesus que você tem que aprender isso com ele. Se você quer que ele carregue a sua carga, você tem que aprender a ser humilde e a ser manso. Por quê? Porque ele não vai ficar carregando carga para aliviar você e você acrescentando carga por não se permitir uma mudança de vida. É assim que nós vencemos as nossas batalhas que nos cansam, e aprendendo com Jesus. E quando você chega no nível que acredita mesmo que Deus está no controle de todas as coisas, que está no controle da sua vida, que tem controle dessas situações, por mais complexas que elas possam parecer para você, você aprende um outro meio de sobrevivência espiritual que blinda você, que protege você. Você aprende a descansar em Deus. Diga glória a Deus. Na Bíblia está cheio de texto. Descansa no Senhor, descansa no Senhor. O que é descansar no Senhor, afinal? É quando você diz, eu não posso. Está difícil. Mas também eu não vou dormir em pé na rede, ficar preocupado, ficar remoendo o problema. Eu vou colocar nas suas mãos e vou tocar a minha vida, porque na hora que o Senhor colocar a mão, o Senhor resolve, e quando o Senhor resolver, eu vou estar bem de saúde, saudável, por quê? Porque aprendi a descansar no Senhor. Diga glória a Deus. Descansar em Deus é colocar nas mãos de Deus. É quando você percebe, cheguei do meu limite, não dá mais para fazer, não tenho como resolver, está na mão de Deus. Aí você coloca na mão de Deus e vai tocar a sua vida e descansar. E você vai ver como Deus vai tomar frente e vai resolver. Diga glória a Deus. Então, nesta noite, eu não sei se você está muito cansado. Eu não sei se já passou pela tua cabeça a vontade, às vezes, de sair sem rumo, como esse homem que eu comentei aqui. Eu não sei se em algum momento da sua vida você achou que não está dando mais para você, que tem hora que dá vontade de fazer uma besteira, ou de fugir de tudo. Eu não sei como é que você está lidando com as suas cargas. Eu não sei como é que você está lidando com todas as situações que de repente tem ultimamente acrescentado, se avolumado sobre a tua vida, a ponto de você se sentir pesado e cansado e sem força, quem sabe pensando em desistir e abrir mão de tudo. Se você está com esse pensamento, aceita o convite e a proposta de Jesus. Deixa Ele carregar tuas cargas, descansa nele, aprende a ter calma, aprende a ser humilde, aprende a ser manso, aprende a esperar em Deus, e você vai ver que tudo vai passar, e quando tudo passar, você vai ter na sua garganta um motivo para dizer, glória a Deus, porque até aqui o Senhor tem me ajudado e me deu a vitória sobre essa situação. É assim que a gente vence as batalhas, senão a gente morre antes do tempo. Então, nesta noite, que Jesus possa ajudar você. Se você está dentro desse contexto todo, de canseira, cansado, às vezes não consegue nem dormir direito à noite, já acorda com aquele nó na garganta, aquele aperto no coração, preocupado com um monte de coisas que são ligadas à tua sobrevivência. Se você está vivendo isso, a proposta é essa. Entrega para Jesus, descansa e deixa Deus resolver para você. Amém? O que você não pode resolver, Ele resolve. Mas se de repente você diz, mas está difícil, é muito complicado isso. Não importa. Ele disse que os impossíveis nossos são possíveis para Ele. Então, se os nossos impossíveis são possíveis para Ele, quer dizer que não existe nada na sua vida que Jesus Cristo de Nazaré não possa resolver. Então confie e acredite e descanse, porque essa obra quem vai fazer é Ele. Amém? Ele faz questão de fazer para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Amém? Graças a Deus. Que Deus te abençoe.